sejam bem-vindas ao podcast O Meu, o Seu e os Nossos Direitos, a temporada Mulheres que Inspiram, dedicada a compartilhar histórias reais de mulheres que equilibram a vida pessoal e a vida profissional, com muita força e segurança. O nosso objetivo aqui é inspirar você a encontrar a sua força e seguir. No episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, Deide Bonina Correia. Ela é mãe, empreendedora e dona de casa. Vamos conversar sobre os desafios que ela enfrentou e como ela se empoderou ao longo da sua jornada. Deide, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Uma mulher que, assim como todas nós, enfrentou e enfrenta tantos desafios na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, eu quero que você compartilhe aqui com as nossas seguidoras, com as mulheres que nos ouvem, um pouquinho da sua história e como que foi para você conseguir encontrar aí essa confiança, essa segurança para realizar todos os seus sonhos, construir o seu próprio negócio. Então, seja bem-vinda, sinta-se em casa. E fale para nós aí, conte um pouquinho de quem é a Deide, como que surgiu essa mulher toda cheia de força e confiança. Então, eu sou nordestina, piauiense, de uma cidadezinha pequenininha chamada Curimatá. E saí de casa com 18 anos, fui morar em Brasília, tive uma temporada lá de 10 anos, onde conheci o meu esposo. Então, a gente se conheceu há 10 anos atrás. E pelo destino, os percalços da vida, a gente deu uma separada e nos reencontramos novamente em 2017. Legal. E aí, ele já morava aqui em Luiz Antônio e eu morava em São Paulo. Então, eu vim de São Paulo fazer um teste, que na verdade ele me chamou para fazer um teste, morando junto, e a gente está testando até hoje. Na verdade, então, a gente formalizou nossa união, né? Então, eu comecei a estudar em Brasília em 2012. Comecei a fazer quando você veio do Piauí e foi para Brasília, foi para você estudar? Para estudar e trabalhar. Você tinha parentes, alguém lá? Sim. Ah, você veio para casa de parentes. E acho que morei uns 3 meses, mais ou menos, com uma tia minha, de 3 a 6 meses, não me recordo o espaço. E depois eu fui morar sozinha. Então, eu trabalhava de dia e estudava. Mas nessa época eu não fazia faculdade. Então, eu ia estudando sozinha, por conta. E aí, depois, eu consegui ingressar na faculdade. Era uma faculdade particular. Eu tive que mudar da cidade, que lá em Brasília, assim, tem Brasília, né, Distrito Federal, e tem as cidades satélites. Então, eu morava em uma cidade satélite bem longe do centro mesmo. E aí, eu tive que me mudar para uma cidade mais próxima, que era onde eu ia fazer faculdade. Comecei a fazer, depois eu tive que parar, por conta de trabalho, não coincidia com... Não batia os horários. Conciliar. E que curso que você foi fazer? Enfermagem. Enfermagem. Fazia enfermagem. Que legal. Então, eu não conseguia conciliar o estágio, porque o estágio era bem pesado, com o trabalho. Então, optei por fechar a faculdade e trabalhar. E permaneceu no trabalho. Isso. Então, permaneci em Brasília até o final de 2016. Entendi. Em janeiro de 2017, eu já fui para São Paulo. Já veio para São Paulo. Continuei a faculdade lá. Você veio terminar, então, em São Paulo a faculdade? Em São Paulo capital. Então, continuei a faculdade lá. E aí, tranquei novamente, porque não consegui me adaptar com a cidade. Loucura, morei um ano, não consegui me adaptar. E aí, eu ia voltar para Brasília. Aí, o Bruno me chamou. Ele falou assim, passa um tempo aqui, que eu trabalho em uma empresa, de repente eu te arrumo um emprego. Então, eu vim e fiquei. Você veio a passeio? A passeio, trouxe só a mochila e continuei... Tô até hoje, né? Hoje, gosto muito da cidade, me recebeu, me acolheu muito bem. E aí eu continuei a faculdade em Ribeirão e finalizei. Você concluiu, então a sua faculdade de enfermagem? Em 2019. Aí me especializei em auditoria e compliance. Então, eu faço a parte de auditoria. E em 2019, quando eu me formei, eu engravidei. Assim que eu me formei em julho, setembro eu já estava grávida. Então, e aí depois veio a pandemia.
Foi. Então, quando eu tive o Lorenzo, eu já tava na pandemia, né? Na pandemia. E foi todo aquele sofrimento, aquela insegurança, ninguém sabia, né, ao certo como que ia ser, né? Então, distanciamento, isolamento, isso, para mim, foi um estopim. Eu acho que eu tive uma descarga emocional muito grande. Entendi. Então, eu tive o Lorenzo em junho e logo depois eu já descobri que eu estava com depressão pós-parto. Só que no início você não aceita. Você não consegue identificar. E assim, sozinhos praticamente. Sozinhos. Vocês 3 dentro de casa. Só nós 3. Foi bem no pico, né? Porque foi aí que restringiu totalmente. A minha família mora no Piauí. A família do Bruno mora em Brasília. E aí a gente teve que se adaptar aí, e se virar com um bebê. E com essa pandemia, então todo o trabalho foi tendo que se modificar, virtual, né? Na verdade. Exatamente. Ele continuava indo, né? Porque ele trabalhava na fábrica. Ele continuava indo presencial. Só que aí o modelo de trabalho para todos começou a mudar. Mudou. Aí teve muita demissão, enfim, teve na de verdade, tudo teve na pandemia. Um giro de 360, né? E uma evolução que talvez levaria 10, 20 anos para acontecer gradativamente, se não houvesse, e com a pandemia ela aconteceu aí. O primeiro blackout que teve, né? Foi o quê? De 3 meses. E aí... Foi mais ou menos isso. Foi, acho que o primeiro, o lockdown, na verdade, março de 2020 já tinha deu. Fechado tudo. Julho ainda não tinha voltado, né? Não, ficou, na verdade, eu acho que foram aí mais de 6 ou 7 meses, né? Eu falo porque como eu sou advogada e atuo, a justiça mesmo andou, acho que 100 anos em 6 meses, praticamente. Isso é verdade. E anda até mais fácil hoje. Exatamente. Eles já buscavam isso com a informatização dos processos, mas não aconteceria da forma que aconteceu se não fosse isso. Que, na verdade, eles se viram obrigados, né? Exatamente. Ou eles faziam daquela forma, ou não tinha como. Ou ninguém ia sobreviver. Exatamente. Mas fala pra mim, você, março de 2020 lá, diante de toda essa situação, uma mudança drástica, acabado de se formar, provavelmente com muitos planos, muitos sonhos, acaba engravidando. E aí, quando vai ter esse nenê, diante dessa situação, e ainda sem possibilidade de ter alguém por perto, de trazer ninguém, né? Nem a mãe, nem a sogra, nem ninguém. Não poderia nem contratar alguém para que pudesse te ajudar, porque a gente estava sem esse acesso. Ninguém queria ninguém por perto, foi, né, na verdade. para você isso, Deide? Então, para mim, foi um momento bem difícil. Como eu tô te falando, acho que um dos mais difíceis que já aconteceram. Que você já passou. Porque era uma coisa muito desconhecida. 2 coisas eram bem desconhecidas para mim. Porque por mais que eu fiz enfermagem, eu lidei ali em algum tempo dentro de uma maternidade, ou enfim. Mas a maternidade propriamente dita, eu fui... Não tem manual, tem? Não tem. O seu não veio com manual? Não veio com manual. Entendi. E eu fui vivenciar exatamente nessa época. Então, tive Lorenzo. Meu esposo, assim, foi fundamental. Eu falo que ele foi meu anjo da guarda nesse momento. Nesse processo, porque ele era bem compreensivo, então ele me ajudava muito. Me ajudava tanto na parte como mãe, como sem cobrança, porque a gente já se cobra muito, né? Então certeza. Ele, quando eu me cobrava, ele já falava, opa, peraí, calma, que não as é coisas o momento. não é assim. Então ele sempre foi muito tranquilo, sempre me apoiou, sempre me ajudou muito. E aí, nesse período, final de 2020 para 2021, ele também ficou sem emprego. Ele ainda era empregado, então, nesse momento que vocês estavam aqui, você veio porque a convite, e formalizaram, criaram uma família, porque agora vocês já eram uma família, mas ele ainda, então, era empregado. Ele era empregado. Ele trabalhava como empregado. Ele era empregado. E, por fim, o seu emprego não saiu nessa oportunidade. Não. Só a faculdade. Só a faculdade. E aí, eu até... abri uma financeira, né, na época, porque dava para conciliar o estudo. Já estava formada, mas dava para conciliar a maternidade, porque eu fazia de casa. E assim ia.
Até que chegou uma hora que não dava mais. Aconteceu mais. Não aconteceu. Só que aí, quando ele se viu desempregado, a gente teve 2 oportunidades. A gente viu 2 caminhos, na verdade. Ou a gente voltava para Brasília, perto dos nossos parentes, porque lá já era um mundo mais conhecido para a gente. Sim. Ou a gente permanecia em Luiz Antônio, que é uma cidade, eu falo, acolhedora, que é uma cidade muito boa, então que a educação funciona, a saúde funciona, e se estabelecia aqui. Então foi aí que a gente pensou. Decidiu. Ele já sabia fazer, porque ele gerenciou uma fábrica por muito tempo, então ele já tinha uma bagagem. Eu já tinha trabalhado no mesmo ramo, então a gente decidiu, falamos, não, vamos unir os 2 e a gente vai abrir a nossa própria Criaram empresa. a própria empresa de e vocês. aí foi onde a Facto surgiu. A sua empresa e a dele. E a dele. Então, assim, a gente. É um negócio, junto, então, familiar mesmo. Bem familiar. Nasceu praticamente aí junto com o Lorenzo. Bem junto com o Lorenzo. Com o Lorenzo, com a pandemia. Então, eu falo assim, a pandemia, ela trouxe muito sofrimento, mas de alguma forma, eu não sei explicar como, ela também deu uma alavancada em muitas pessoas, porque eu acho que ela surgiu em um momento, muita gente estava numa zona de conforto. Exatamente. Né? Então, quando aconteceu, a pessoa pensou, opa, né? Eu preciso fazer tudo muito rápido. Reinventar. Então, eu vou viver isso, eu vou fazer a viagem que eu não fiz, eu vou casar, eu vou, sei lá, visitar alguém, enfim, todo mundo teve pressa para fazer algo. Então, porque aí viu a possibilidade de repente, né, talvez isso tudo se acabar. Exatamente. Não é? Porque então, assim, a princípio não. Mas quando realmente começou a chegar as informações, você falou assim, a qualquer momento isso aqui vai acabar. Então, nem que isso vai acabar, mas pode acabar para mim. Exatamente. Porque também foi um momento de muitas perdas, né? Bastante famílias perderam seus entes queridos e até nem tão... Não, atingiu tudo, né? Desde o mais novo até o mais velho. Não tinha idade para falar, era só a pessoa mais velha, já viveu o que tinha. Não, ela veio e atingiu todo todos, mundo, né? Sem exceção. Foi literalmente sem exceção. E assim, ela causa um estrago até hoje muito grande, hoje, né? As consequências. Porque eu acho que o mundo não ficou... Não é mais o mesmo, Não é né? mais e nem vai voltar a ser o mesmo. Não, de forma depois nenhuma. disso... Ela pode passar, sei lá, 100 anos, mas sempre vai ficar ser lembrada, um rastro, né? Ali muito grande. Então, assim, foi nessa nesse pressão, nesse momento, e a gente... viu uma oportunidade. Exato. E aí, com a ajuda dele e tal, terapia... Eu faço terapia até hoje. Então, nesse momento lá também, apesar do apoio do seu marido, da empresa surgindo, você viu a necessidade de procurar um apoio mais especializado aí para você. Me vi e, assim, graças a Deus eu encontrei vários. E eu acho que nós, principalmente mulheres, quando a gente tem algum problema, sei lá, psicológico... ou algo nesse tino, a gente tem vergonha, medo de expor. Sim. Só que quando a gente expõe, quando a gente fala, é automático. Ao invés das pessoas te olharem, te julgando, eu acho que elas te acolhem melhor. Então, quando você expõe, eu acho que é uma oportunidade melhor para você sarar, eu acho. Acaba que tendo uma identificação. Talvez eu não tinha coragem de falar por medo de ser julgada ou de ser vista como uma mulher fraca, porque acontece muito, né? Principalmente quando há essa mudança na vida da mulher, que é aquela mulher que é muito ativa, que tem grandes sonhos, grandes planos, saiu, deixou a família, veio buscar um estudo. E aí você se encontra, a hora que você fala assim, ó, tô pronta, consegui a formação, estou num lugar, agora eu vou pro mercado de trabalho. E aí você fala assim, poxa, tô grávida, e agora? Porque qual que é o conceito, né? Ah, depois que teve filho, acabou, porque aí você só vai cuidar do filho. Então, os riscos de acontecer essa depressão pós-parto, sentir esse peso é um pouco maior. E, às vezes, muitas nem percebem que está nessa condição, Deide. É o que eu percebo que a maioria não admite, né? Não admite. Não admite. Porque é um fato difícil para você reconhecer, sabe por quê?
automaticamente, quando você reconhece uma fraqueza. Então, é mais fácil você fazer uma casca Sim. e, sei lá, fingir que tá E tudo manter, bem, né, manter, isso. do que você expor e buscar. Porque o que eu percebi com as terapias é assim, ó, à medida que você busca, o meu problema pode ter sido ali no pós-parto. Só que quando você busca, não vem no pós-parto. Isso Entendeu? é uma Então, raiz um então, pouco quando você mais começa profunda, né? E eu acho que isso também é uma questão de autoconhecimento. Então, você busca um autoconhecimento, você consegue identificar outras raízes, exatamente. outros problemas. E até você consegue até olhar outros problemas que você fala assim, meu Deus, por que eu era daquele jeito? Exatamente. Entendeu? Então, você consegue ir lá na raiz mesmo do problema desse problema. E sanar mesmo. É como se deve... acolher, né, Exato. nesse momento. É se permitir viver essas sensações, essas emoções. Porque a gente muitas vezes não se permite por conta. Eu falo bastante aqui que a gente nasce mulher, mas a gente se torna filha, mãe, esposa, amiga, empreendedora. Não basta já o que você tem, os seus papéis. Você ainda tem alguns outros que você precisa exercer. Exato. E aí você perde a essência, o papel da mulher mesmo. Você se esquece da mulher. Você vai passar a ser a mãe, ou a esposa, ou a amiga. E sempre vai ter um que vai despontar mais. E aí, se você esquecer da mulher, é isso que acontece. E é o que acontece quando a gente vira mãe, porque eu acho que é um dos trabalhos mais lindos, mais significativos, importante, mas também é o mais desafiador. Muito. É ser mãe. Com certeza. Então, é uma dádiva, assim, que é entregada a gente, só que é difícil. Então, a partir do momento que você vira mãe, que você vê um ser, que tudo você tem que ser forte por ele. Depende de você 100%. Primeiro já começa aí. E não adianta falar que é só quando tá pequeno. Não. Depois que cresce, vai ser a mesma coisa. Eu acho que as preocupações só vão mudando. Só. Mas continua a mesma preocupação. Então, eu acho que nesse momento você se tira do plano e você coloca um outro ser. Só que aí vem várias outras coisas. Então, às vezes eu vejo muita gente fala assim, hoje eu não vou à academia porque eu vou trabalhar. Porque eu tenho que ir ao mercado, porque eu tenho que fazer isso. Só que deveria ser ao contrário. Eu tô falando na academia porque foi, assim, uma das suas válvulas de escape. Exatamente. Então, foi um dos meus prazeres que eu encontrei pra sair te ajudou. Exato, também. Pra sair desse turbilhão, assim. Então, me ajudou e me ajuda muito. Até hoje. Até hoje. Então, além de você ter, nesse momento tão difícil, ter conquistado talvez aí as maiores realizações, né? Porque você casou-se, se tornou mãe, e aí você abriu a sua própria empresa junto com o seu marido, mas em contrapartida estava passando por um momento pessoal muito difícil, além de todas essas transformações, esses novos papéis que estava chegando, você estava enfrentando uma depressão pós-parto, e aí teve a sorte de ter uma rede de apoio, que era o marido naquele momento, né? E ter a terapia. E aí a terapia te ajudou a encontrar essas válvulas de escape? Ou você, quando foi para a terapia, já tinha encontrado a atividade física, o exercício como uma válvula de escape? Não. Porque assim, a gente olha... Todo dia você abre o seu Instagram bonitinho, tá lá todo mundo, né? A vida perfeita, então todo mundo fala, faz isso que melhora, faz isso. Só que uma coisa é a teoria. Outra coisa é a prática. Com certeza. E quando eu fui na primeira vez que eu fui na terapeuta, ela, assim, destrinchou várias coisas pra mim. E achei até estranho, porque geralmente no primeiro dia... Demora um pouquinho, demora, né? Não, ela já me falou, eu acho, não sei se ela identificou o meu perfil, e ela já foi falando... Tudo que você precisava fazer. Te deu várias opções. Me passou exercícios, me passou sessões do que eu tinha que fazer em casa. E ela sempre falava... Busca algo livre. Busca algo seu. Ela falava, por exemplo, uma coisa que é pequena. Faz a unha. Porque é das primeiras coisas que a gente se deixa. Então, você deixa seu cabelo, unha, você se deixa. Exato. E ela falava, faz, que aí você vê que melhora. Vai lá numa loja, compra uma roupa melhor. Você vê que melhora. E aí ela incentivava a prática de exercícios. De atividade física. Atividades. Até que... Só que eu comecei com a musculação. E foi por muito tempo só musculação. Até que chegou um momento que ela viu que não estava sendo o suficiente.
Então, ela orientou ou fazer natação ou correr. E aí eu me identifiquei com a corrida. Com a corrida. Aí no começo eu falava, nossa, eu não quero fazer isso. Como que a pessoa consegue correr, gente? E aí eu fui... Persistindo. Fui. Tive um apoio, né? Do professor Marcos, que você conhece. Sim. E aí ele deu todo o apoio possível pro início. Então, ele é fantástico, ele né? Ele entende as nossas dificuldades, porque eu também fiz isso. Eu falei pra ele, eu falei, olha, eu quero correr, mas eu nunca corri. Ele falou, mas que bom, vamos correr. Eu falei, mas você acha que vai... Ele falou assim, você tá disposta? Eu falei, total, mas eu queria... Sabe igual aquele povo que corre, assim, super bacana, faz umas fotos? Ele falou assim, se você estiver disposta a enfrentar o processo, você pode qualquer coisa. Eu falei, então, 5 minutos. Ele falou, calma, não tem tempo, não tem... Você só precisa é o seu viver. tempo. Fazer os treinos, que é questão de tempo. E até hoje eu já falo com ele, falo, olha, eu queria baixar tanto, eu queria correr assim. Liliane, vamos fazer. Vou definir. Tá pronta para o processo? Pronta para o processo. Mas ele tem essa compreensão, ele tem... Às vezes eu falava para ele, falei, ai, professor, eu não fiz hoje, eu não consegui. Tá tudo bem, Liliane. Se treinou ontem, já. Então, falei, como que eu faço? Eu faço as 2 planilhas, a de ontem? Não, Liliane, Faça uma de ontem cada vez. não fez? Passou, já não dá para fazer. Faz a de hoje e tá tudo bem. Se permite, não se cobre tanto. Os resultados vão vir com o tempo. E vem. E se a gente fizer, ele falou para mim, ele falou, em 40 dias eu tenho certeza que você vai estar correndo 5 quilômetros. Falei pro meu marido, eu falei, esse professor é meio maluco, porque como que eu, que nunca corri nada, em 40 dias vou correr 5 quilômetros? E segui todas as orientações. E com 40 dias eu estava correndo 5 quilômetros sem parar, porque tem essa dificuldade, né? Então, tem essa... é um processo mesmo. E aí, por exemplo... disputei uma corrida, né? Você foi fazer uma prova. Fiz uma prova junto com você. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui o 3º lugar na minha categoria. Na sua categoria. Então, era na primeira prova. A primeira prova. Foi a primeira prova que eu fiz. Foi aqui em Luiz Antônio. Parabéns. E eu fiz, obrigada, fiz o 3º lugar. E era um pouco mais da meta. Eu até perguntei se eu podia fazer, porque eram 6,5 km. É a prova. Então, o meu máximo tinha ido... até os 5. 5 quilômetros. E eu consegui completar. Concluir e ainda consegui o pódio. Consegui. Que legal. Então, assim, quando você vê essas pequenas coisas, aí isso te deixa... Acaba te motivando, né? Você fala assim, então vale a pena. Porque sair pra treinar todo dia é uma vida, não é, E aí Confessa. Pode confessar. Isso é. E eu me vi tendo tanta vontade de correr... que às vezes estava o tempo com chuva, nublado, e eu ia. Vira uma seita. Exatamente. Eu recebo alguns vídeos, alguma coisa, e tem uma amiga que nós estamos tentando convencer. Ela, na verdade, já corria e aí agora deu uma parada. Ela falou assim, isso é doença, olha aqui, ó, é uma seita. Eu quero correr, mas eu não quero ficar igual vocês. Falei, não, se começar, é só você se permitir, porque vai virar uma seita. Não tem sábado, não tem domingo, não tem chuva. E se falar, ó, você vai sair sábado. Ah, mas não posso, sábado à noite não dá. Mas por que você tem compromisso? Tem, domingo cedo eu vou correr. E aí eu me via sem querer ir pra academia. Tinha dia que eu não ia pra academia, mas eu ia correr. Então, isso me ajudou muito. E aí eu consegui compreender realmente o que ela tinha me falado, porque aí você dorme melhor, você se alimenta melhor, pensa melhor. Então, e quando você tá centrada, eu acho, com tudo fluindo bem no seu interior, então acho que é diferente, ao redor fica tudo perfeito. Pode ter uma como é que se diz? Problemas e dificuldades, Isso. eles vão existir. Você pode ter uma dificuldade, só que você tá pronta para resolver. Então, você não vai focar no problema, você vai focar na solução. Exatamente. Então, o esporte ajuda muito para isso. Para isso, ele traz essa concentração, né? Porque ele exige isso da gente naquele momento que você está ali, seja na determinação, no foco de fazer os treinamentos, porque você tem um objetivo que é uma corrida ou melhorar o seu tempo na corrida, porque começa assim, não, eu vou correr só por correr. Ah, então tá bom. Aí a partir do momento que você já tem um tempo lá, o próximo você não quer mais aquele tempo, você quer sempre que seja 1 segundo, mas você quer ele menor do que aquele tempo.
tempo. Porque aí você já Exatamente. treinou uma semana e tá falando, já melhorei. E você consegue ver esse resultado, né? Consegue. Se você tiver essa dedicação, esse comprometimento, você consegue medir isso fácil. E aí traz esse ânimo que, às vezes, com as atividades, com a prática diária, a gente não vê. Porque são tarefas tão automáticas que você não vê evolução. Porque todo dia você tem que fazer o mesmo, todo dia. Exatamente. E aí o reconhecimento nem sempre vem. E se a gente fica esperando o reconhecimento, vai ficar esperando mesmo e ele tem que partir da gente. Então, por isso, encontrar esse algo que faça os nossos olhos brilhar e nos desafiar a fazer isso, né? Isso é verdade. Com certeza. Deide, que história maravilhosa, mas eu tenho aqui mais algumas perguntinhas para você, tá? Vamos lá. Eu queria que você aqui falasse pra gente, porque com toda a sua história, com todas essas informações, né, a gente percebe que a confiança e a segurança veio sendo construídas diante de cada situação, de cada desafio que você enfrentou. E quais foram as ações mais importantes que você encontrou aí para alcançar esse equilíbrio entre a maternidade, aí agora a nova vida de empreendedora, empresária e os desafios do dia a dia? Como que você lida com esses pratinhos aí, Deide? Então, eu gosto sempre de falar que a gente não lida. Não? Não lida. Eu acho que a gente tenta fazer uma jogada, mas na verdade você vai em círculos. Porque você tenta ser uma boa mãe, aí você tenta ser uma boa empresária, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Mas quando você tenta fazer tudo muito bem em todas as áreas, nenhuma vai ficar perfeita. Então, eu acho, assim, pelo que eu adoto para mim, você tem que procurar algo nessas possibilidades. Então, se você tem a maternidade, você tem uma empresa e o seu lar, eu acho que você tem que escolher qual é a tua prioridade naquele momento e dedicar um pouco mais à tua prioridade. E a outra, lógico, você vai fazer, você não vai deixar, mas você tem que fazer não se cobrando muito, porque a partir do momento que você quer dar o seu melhor em todas as áreas, você vai se cobrar e você vai ficar frustrada. Exatamente, e não vai ser uma sensação muito boa. Muito boa. E termina que você não vai dar conta de tudo. É aquela máxima, né? Aquele ditado, antes feito do que perfeito. Exatamente. Não é? Porque Então, vamos voltar no paralelo lá do treino. Tem um tempo, uma quantidade, e aí, de repente, você levantou num dia que não tá tão bom. Mas você foi para fazer. Era para ser 10, mas saiu 8. Tá tudo bem. O importante é que você tenha constância e faça. Exatamente. Mas que compreenda que nem todo dia vai ser perfeito, porque a mãe principalmente tem essa cobrança. Esse problema. Ah, meu filho não comeu. Ah, mas ele não comeu a quantidade que ele tinha que comer. Então, você já se cobra. Então, você tem que dormir, lembrar que no próximo dia vem um outro desafio e ir vivendo um dia de por cada vez, não é? Porque senão a gente acaba que fica doida também, né, Deide? Não tem jeito. Eu queria aproveitar aqui, né, que se você pudesse dar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo e que ainda busca um pouquinho dessa segurança para poder fazer essa escolha, definir essa prioridade. Se você falar, olha, hoje eu vou ser a melhor mãe do dia, então hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou cuidar da casa, hoje eu vou me dedicar só ao Lorenzo. Se você tem uma rotina para fazer isso, se você faz isso pelo dia a dia, como que você organiza isso? Na verdade, eu nem tenho a rotina, porque o dia que eu falo assim, ó, hoje eu vou trabalhar na empresa, vai ser o melhor dia. Então, aí acontece alguma coisa, por exemplo, o filho adoece, ou você tem tem que levar ao médico, tem que fazer isso. Então, é uma rotina que não tem como você prever. Você não trabalha com essa programação. Você faz o máximo de organização possível, você tenta. Cronograma. Você coloca, então, amanhã eu tenho que levar à escola, amanhã eu tenho que buscar, amanhã eu tenho que fazer compra, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você até coloca, mas você tem que ir com o coração aberto para que... Pode ser que aconteça nem tudo algo. Aquilo. Exatamente, pode ser que aconteça algo e você não se frustre.
Porque o problema maior é você colocar uma expectativa muito grande, que o seu dia vai ser perfeito, que o seu filho vai agir perfeito, e chegar na hora não agir. Então, você tem que compreender que imprevistos vão acontecer e você tem que E tá lidar. tudo bem. Exatamente. E vai seguir em frente como se Então, aquilo tivesse na programação. Exato. Então, eu faço a minha programação, como todo mundo, só que eu coloco, assim... Você deixa uma margem. Exatamente. Eu já coloco, se amanhã acontecer isso, eu não vou me frustrar. Então... Perfeito. Estava dentro do programado. Exatamente. Já tem essa margem de segurança aí que a gente fala. Então, tá vendo, né, mulheres? Ninguém é perfeito e ninguém consegue fazer tudo. Então, lembre-se sempre, antes feito do que bem feito. Essa é a máxima que eu acho que a gente pode utilizar e não se cobrar tanto. Eu acho que esse é o ponto, assim, chave para frisar, é não cobrar muito. Porque quando você se cobra muito, desanda. Fica frustrado, né? É difícil. A gente gravou também um outro episódio e a gente falou bastante sobre isso, porque a gente estava falando dos sabotadores, né? Daquelas vozezinhas que ficam na nossa cabeça, Sim. que é essa frustração, é essa cobrança excessiva, porque a gente pré-estabelece algumas coisas e quando não dá certo, ou às vezes a gente quer que algo aconteça, mas não está na nossa mão fazer com que aquilo aconteça. É saber administrar, gerir esse pessoal do condomínio. Né? Esse ponto é muito importante que você falou sobre a questão de você não pegar para si algo que você não consegue administrar fora. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que não depende só de mim. Então, você tem que colocar foco só no que depende de você. Sim. E no outro você tem que deixar fluir, porque você sabe que não depende só de você. Com certeza. Então, esse também é um ponto importante. Mas eu vou aproveitar que você está aqui. Agora vamos deixar o papel da maternidade, da mãe, da esposa ali do lado, que você falou muito bem, discorreu sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua empresa, o que vocês fazem, como que é a divisão, porque marido e mulher é sempre também uma situação bastante difícil, né, de se administrar. Como que vocês fizeram essa divisão lá, Deide? Até que a gente, nessa parte da divisão, da hierarquia dentro da empresa, a gente lida muito bem. Então, assim, eu fico mais com a parte de financeiro, analisar parte de editais, essa parte, assim, de licitações, então acompanhar. E ele faz a parte comercial. Então, porque ele já fazia, né? Então, essa parte ele faz melhor. Bem. Essa parte ele... Então, você fica com a parte administrativa ali, a gestão das pessoas, dos funcionários, e ele fica com a parte comercial. Com a parte comercial. Até nessa parte de gestão de funcionários, de compras e de vendas, ele ainda termina fazendo mais. Porque como eu tenho o Lorenzo e eu tenho mais um... Porque eu continuo na parte da auditoria, né? Então... Você ainda, além da empresa, você presta esse serviço dessa auditoria, desse compliance que você tem a formação. Isso, de auditoria. Então, assim, termina que sobrecarrega muito. Então, ele faz na empresa, ele termina fazendo a maior parte. Também acaba ficando para ele. A empresa, a gente trabalha com mobiliário corporativo. Antes era só parte de poltronas de auditório, sofás, cadeiras. E a gente expandiu no ano passado para o mobiliário mesmo. Então, a gente faz a parte de marcenaria e a gente trabalha com licitação. Entendi. Trabalha privado. Pessoa física, vamos pensar assim, para facilitar. Privado, só que a parte mesmo, carro-chefe que eu falo, é a licitação. São as licitações. E aí vocês participam de licitações de órgãos públicos. Isso. Aí a gente faz nível federal e nível nacional também. Que bacana. E a empresa está aqui em Luiz Antônio, então? Aqui em Luiz Antônio desde... Na verdade, eu já tinha empresa em 2019, né? Eu acho que eu não pontuei isso. Eu já tinha, que era para a parte de auditorias, que fazia auditoria de produtos. E em 2021, a gente transformou para a indústria mesmo. Então, a gente está aqui no Distrito Industrial de Luiz Antônio.
Que legal, Deide. Parabéns. Obrigada. Olha aí, tô aqui há tanto tempo e não sabia, não tinha ideia do tamanho da empresa, do potencial que a empresa de vocês tinha aí dentro do município. Que legal, parabéns. Muito bom. Tem 5 anos, né? 5 anos, é isso aí. Que Nossa, legal. até pra gente, eu falar assim, 5 anos nem eu tenho tanto essa noção, sabe? Porque você vai muito, vai muito no automático, que aí você termina que não percebe, não consegue, né? É isso. O tempo passar, porque tá tão envolvido nos processos que você nem percebe. E que fique aí mais 50, 100 anos trabalhando no município de Luiz Antônio, que para nós é sempre muito bom. Deide, foi um prazer ouvir você contar aqui um pouquinho da sua história, de todos esses desafios que a gente, como mãe e mulher, sabe que tem, mas a gente nunca imagina o que a outra está passando, como foi para a outra, porque para a gente já é difícil. E aí, muitas vezes, a gente não se permite, não para ouvir um pouquinho da história da outra, o que a outra pode nos trazer de aprendizado, porque olha quanta coisa que você passou, quantos desafios foram superados. Muitos. E tá aqui para compartilhar, trazer esse relato. Sei que é só um pedacinho, um parênteses, só né? Um resumozinho. Um resumo porque bem. A gente ia ficar aqui por muitos dias. Com certeza. Mas é um parêntese importante. É uma visão para as outras mulheres de que isso todas nós estamos sujeitas e que todas nós podemos a cada dia se tornar um pouquinho melhor, desde que a gente esteja disposta, principalmente a reconhecer, a pedir ajuda, porque a gente não tem esse hábito, a gente acha que dá conta de tudo, de fazer tudo. Né? É uma carga que a mulher traz, que ela é autossuficiente. Exato. E a gente nem sempre precisa ser. A gente precisa ter uma boa rede de apoio, mulheres que apoiam mulheres, porque é difícil você encontrar mulheres que apoiam mulheres. Isso é verdade. E esse projeto que você desenvolveu aqui em Luiz Antônio é maravilhoso, Liliane. Como mulher, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade por estar aqui expondo um pouco da minha história, da minha trajetória, que é, como você falou, só um pedacinho. Com certeza. Assim, tem várias... Esse seria só a introdução de um livro, né? Lá é aquele resumo da capa de trás, quando você vai comprar um livro, e aí você tem lá, né, o resumo, a sinopse do livro. Exatamente. Aqui a gente então, traz só uma sinopse. Mas que sirva, né, esse projeto que você faz para incentivar, para acolher, para motivar outras mulheres, para que muitas e muitas mulheres, e eu já te falei isso, né, que ela seja alcançada e exponha, exatamente, tem essa que voz, tenha essa coragem de expor, essa coragem de buscar, porque, cara, o que tem de mulher com potencial muito, muito, muito grande aqui e em vários outros lugares, com certeza, mas que se reprime. Não sei se por medo de expor, por medo de pedir, por medo de falar, mas termina se reprimindo. Com certeza. Mas que o seu projeto com várias mulheres, eu sei que você já fez vários podcasts, né? Então, com várias histórias, que possa inspirar elas, né? A verdade é isso. Mulheres. O que a gente busca é mostrar que nós, como mulheres reais, porque eu trouxe essa informação, foi até o que eu falei num outro episódio. A ideia é trazer mulheres do convívio, da realidade de todo mundo, para que daqui a pouco passe no supermercado e alguém possa falar assim: ah, eu te vi, você foi lá no podcast, você falou, que legal, eu também passei. Ela possa criar essa identificação e, de repente, falar para você: olha, como que você fez? Quem que é a pessoa que você faz a terapia? Porque não está escrito nas nossas costas que a gente pode ajudar. E, às vezes, a pessoa está ali passando por essa mesma situação. E que, às vezes, até tire, por exemplo, que a gente vê muito no nosso cotidiano, é que as pessoas falam assim: nossa, eu não imaginava que essa pessoa vivia isso. Passou por isso. Então, assim, termina vendo uma casca, né, que eu falo, de facilidade, mas, na verdade, o interno da pessoa tá uma bagunça total. Exato. Então, assim, que sirva para que a gente
consciência. tem essa capacidade, né, de pôr uma armadura. É um batom, uma maquiagem, um cabelo e uma roupa. E aí a pessoa já te olha diferente. Verdade. Mas a gente não tá vendo a luta, a guerra que tá interna. Você tá vendo só o externo. Exatamente. E aí, a minha ideia aqui, e com o projeto A Comunidade Mulher Segura, é exatamente isso. É trazer essas mulheres para a consciência e que elas podem ser, fazer e falar o que elas quiserem, o que elas sentirem. E que não, isso não é um defeito, uma fraqueza. Não, isso é um ponto para ser melhorado, para compartilhar com a outra. O que ela aprendeu no relacionamento, na vida dela, sirva de exemplo para uma outra. E que ela pode ser esse exemplo, esse espelho para uma outra. E que todo mundo junto acaba formando uma rede realmente de apoio, porque aí você entra lá e fala assim, olha, eu precisava de não sei, eu tenho aqui, não, eu tenho uma amiga que faz, porque aí você conhece realmente quem... Como aconteceu na reunião que você fez, tinha várias coisas que a gente não sabia. Nem sabia. Que tinha em Luiz Antônio. E aí que você termina indo buscar fora, né? Então você vai buscar Ribeirão, outra cidade. É o que você está me falando. Sabia da empresa, sabia das situações, mas eu não imaginava o que estava sendo produzido por vocês aqui no nosso distrito industrial. E tem muita gente ainda que não sabe. Até por conta dessa questão que a gente faz mais licitação. Então, assim, a gente não termina expondo produtos. Isso, não tem um showroom. Uma loja, exatamente. Então, isso fica mais difícil para o alcance mesmo. Tem muita gente que não sabe. Que não tem ideia, né? E aí acaba procurando profissionais fora para fazer, sendo que a gente... Mas esse projeto mesmo assim que você criou é muito, muito acolhedor. Para mim, por exemplo, que vim de fora e que tive toda essa... Porque eu saí de casa muito nova. Então, termina que você vai passar uma temporada aqui, uma temporada ali, só que você não consegue se encontrar. E eu falei desde a primeira vez, né? Que eu consegui me encontrar no projeto, bom. Assim. Consegui um acolhimento muito bom. Que legal. Eu que fico extremamente feliz de ouvir você poder falar isso, que as outras mulheres ouvindo você possa vir participar da nossa comunidade. Nós temos um Instagram que está lá aberto, tem conteúdo todos os dias que a gente fala um pouquinho de todas as informações. A gente fala de autoestima, a gente fala de confiança, a gente fala do bem-estar, a gente fala dos direitos das mulheres em geral, porque informação é libertador, é conhecimento. Porque se a gente não tem acesso a essa informação, a gente está se limitando ao nosso conhecimento, ao nosso potencial. Então, se você está aqui, ouviu o depoimento da Deide, gostou, quer saber mais, siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram da Mulher Segura e também aqui no nosso canal do YouTube, o meu, os seus e os nossos direitos. É para isso, é um canal de informação. Hoje a gente trouxe histórias reais, é a Deide, mas amanhã pode ser a sua história, que vai estar aqui para inspirar outras mulheres. E é isso que a gente quer, apoio mútuo, uma força, uma comunidade realmente, que possa se apoiar, se ajudar, porque a gente tem essa capacidade. Deide, eu queria que você compartilhasse aqui com as mulheres, as nossas seguidoras, uma mensagem final que você gostaria de deixar para elas, com toda a sua experiência, com toda a sua jornada aí, que é importante e que faz parte da sua essência, da sua vida, que você leva para você mesmo. Assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é: plante uma sementinha cada dia. Porque na hora você não vai conseguir ver o tamanho da transformação que ela pode fazer. Mas daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela te transformou de uma forma que você não consegue mensurar. Então, plante uma sementinha cada dia e viva sem se cobrar, sem se martirizar, né? Porque a gente, mulher, tem muito essa questão. E dá o seu melhor, da melhor forma, mas sem se cobrar tanto. Eu acho que isso é uma parte mais importante. Deide, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer. Eu quem agradeço. Por você compartilhar aqui com a gente essa jornada sua. Foi uma conversa muito inspiradora, com lições valiosas. E eu tenho certeza que todas as ouvintes que estão aqui, que vão participar com a gente,
pôde se ver um pouquinho, seja na sua história como mãe, na sua jornada empreendedora, na sua jornada buscando o conhecimento. E assim, é um prazer. Espero ter você aqui numa nova oportunidade para poder trazer mais dessa calma, dessa tranquilidade pra gente, porque foi um bate-papo muito gostoso. Eu quem agradeço. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço você, agradeço pelo projeto, pela iniciativa, que é um projeto, assim, eu não canso de falar que é maravilhoso. Muito E obrigada. que nós, mulheres, realmente temos um presente aqui em Luiz Antônio, mas que eu sei que pode ser expandido para vários outros estados, países. Que assim seja, que Deus nos permita, Não, né? vai sim. Que Deus quiser. É um projeto muito bom. E eu, mais uma vez, agradeço. Imagina, nós que agradecemos a sua presença, tá bom? Vamos dar um tchauzinho ali para as nossas seguidoras. Tchau, e tchau. até o próximo.